faço dieta, eu vou na academia, eu não consigo emagrecer, aquela gordura localizada não vai embora, né? Por que que acontece isso? Por que que a pessoa vai na academia e emagrece ou não, né? O nosso cérebro, ele tem um programa. E ele está programado para trazer sobrevivência para o nosso corpo. Então, muitas vezes, a gente está ativando um programa de sobrevivência, né? A gente passa por alguma situação, ativa um conflito que vai trazer essa sensação de sobrevivência. Tudo isso é feito de forma inconsciente. Ninguém quer ficar gordo, né? Ninguém quer passar por um conflito e falar, bom, a partir daqui eu vou ficar gordo agora para me proteger. Não é assim. O nosso corpo, ele não age de forma aleatória. Ele age de acordo com esses programas biológicos. E sempre na intenção de trazer sobrevivência para a gente. Então, muitas vezes, para o nosso corpo, ele não está trazendo um problema, ele está trazendo uma solução. Então, tudo vai depender da percepção que você traz de determinada situação, né? Como você percebeu aquela situação, como você se sentiu, você vai ativar um programa biológico. Então, tem vários conflitos aí que vão ativar esses programas biológicos que vão trazer ganho de peso para a gente. O principal deles é o conflito dos coletores renais, que é o conflito, né, os túbulos coletores renais. Qual é a função deles? É trazer o líquido reter o líquido para o nosso corpo e eliminar. Só que quando a gente ativa esse programa, a gente fecha esses túbulos coletores renais e a gente para de eliminar líquido. Então a gente começa a apresentar mais inchaço, né? Então muitas vezes eu não tenho só gordura, né? As minhas células de gordura, elas estão grandes por conta desse inchaço também, desse acúmulo de líquido junto com elas, né? E por que que a gente acumula líquido? Qual é a sensação por trás desse acúmulo de líquido? Sempre quando a gente passar por uma situação, tiver uma percepção de que uma sensação de abandono, uma sensação de que eu estou sozinho numa situação, uma sensação de que eu não pertenço a nenhum grupo, eu não tenho uma família que eu possa me sentir pertencente àquela família. Tenho a sensação de ser um peixe fora d'água, né? Eu vou acumular líquido. Mas por que isso? A gente traz essa informação, uma memória muito arcaica. Se a gente for pensar na nossa evolução como seres, vivemos um tempo na água, até a gente acompanhar toda a evolução. Isso são os pesquisadores que trouxeram para a gente a questão da evolução, da nossa evolução. Então, os pesquisadores falam que, no caso dos peixes, quando o mar traz o peixe, deixa ele ali na margem do mar, na areia, o peixe não vai morrer. Ele tem um acúmulo de líquido que ele vai conseguir sobreviver até vir a outra onda e levar ele embora. Então, a gente faz a mesma coisa. Quando a gente sente sozinho, não pertencente a nenhum grupo, a gente vai acumular líquido para a gente, de novo, sentir que está naquele ambiente familiar, né? Naquele ambiente que nos é familiar, que é a água. Que isso vem da nossa memória arcaica. Então, esse é um conflito, o principal deles, que é o conflito dos coletores renais, que ele vai impactar não só no nosso aumento de peso, mas ele vai impactar em várias outras situações, né, que vai criar edemas pelo corpo. Tem também o conflito da camuflagem. O conflito da camuflagem é quando você precisa aumentar o seu tamanho para você se sentir protegida, né? É como se você tivesse que aumentar de tamanho para intimidar o seu predador. De novo, fazendo um exemplo com a natureza, imagina aquele porco-espinho, né, que fica redondinho assim. Quando ele vê um predador, ele abre, ele cresce, né? Então, o conflito da camuflagem é esse. Você se sente pequena e você precisa aumentar o seu tamanho diante de uma situação. Tudo isso de forma inconsciente. Você vai aumentar as suas células de gordura. Temos depois também o conflito da silhueta, que é o conflito quando esse conflito da silhueta, ele está atrelado a um outro, mas sempre que você olhar no espelho, você não gostar do seu corpo, de alguma parte do seu corpo, você olha lá para o seu bumbum e fala, nossa, está muito desproporcional, está muito grande, você vai acumular mais gordura, mais, né?
Você olhar para sua barriga e ver, nossa, minha barriga está grande, né? E aquilo te incomodar num nível que você vai ficar olhando e olhando e olhando, você vai ativar ali o conflito da silhueta também, né? Ele vai estar sempre junto com o conflito da autodesvalorização, né? Os dois vão caminhar juntos. Temos também um conflito, que é o conflito do urso. Esse conflito é bem legal, porque ele vai acumular gordura aqui sempre na região da barriga, né? Onde faz aquelas pochetezinhas que a gente fala. Então, quando que a gente ativa esse conflito? Sempre quando a gente perceber que está diante de alguma dificuldade, por exemplo, um problema financeiro, que você sente que você precisa guardar dinheiro para passar por aquilo, né? Uma insegurança com relação ao futuro, né? Você fala, eu preciso me precaver porque isso vai acontecer. Você vai ativar o conflito do urso. Por que, que a gente fala conflito do urso? Porque o urso, ele sabe que ele vai passar por uma fase difícil, que é o inverno, né? Que ele não vai poder sair, não vai encontrar alimento, então ele acumula energia, né? A gente faz a mesma coisa. Então é o conflito do urso. E aí a gordura vai ser sempre aquela aqui em volta da barriga. Tem o conflito do glucagon, né? O que é o glucagon? O glucagon é um hormônio que ele vai regular os níveis de açúcar no nosso sangue. Então, quando a gente passa por uma sensação assim, que você teve uma situação de desgosto e medo junto, né? Você vai ativar o conflito do glucagon. O que vai acontecer? Ele vai diminuir ele vai baixar a quantidade de hormônios e vai trazer a hipoglicemia. Quando a pessoa está nesse quadro hipoglicêmico, ela sente vontade de comer doce, de ingerir açúcar constantemente, o dia inteiro. Então, esse é um conflito importante também, o conflito do glucagon. Tem também o conflito da contrariedade. O que fala o conflito da contrariedade? É você passar por várias situações indigestas que tem a ver com brigas territoriais, que tem a ver com raiva territorial, né? Você vai acumular a gordura ali no sentido de proteção também, é o conflito da contrariedade. E tem o conflito da autodesvalorização, que é aquele conflito que traz o efeito sanfona, né? Uma hora você tá gordo, outra hora você emagrece, você começa a emagrecer, mas você acha um lugarzinho ali, né? Cai no conflito da silhueta, um lugarzinho que está maior, pronto, você já ativa de novo o conflito da autodesvalorização, vai começar a engordar tudo de novo. Então, os principais conflitos que trazem, e as emoções, né, que trazem o sobrepeso, o aumento de peso, a obesidade, são basicamente esses. Um exemplozinho aqui, uma moça que era japonesa, ela nem era gorda nem nada, mas ela foi fazer procurou uma endocrinologista para fazer uma dieta balanceada, né? E a primeira coisa que a endocrinologista lá tirou foi da alimentação dela foi o arroz. E o arroz, para o japonês, é a alimentação básica. O arroz está presente em quase todas as refeições deles, né? Então, quando ela parou de comer o arroz, ela começou a engordar. Por quê? Porque o cérebro dela, ele entendeu que se ela não estava comendo arroz, era porque estava faltando. Então, se está faltando aquele alimento básico, eu vou acumular energia das outras coisas. Então, eu vou aproveitar mais, eu vou acumular mais energia. Quando ela percebeu isso, ela voltou a comer arroz, né? Ela passou por terapia, né, no caso, e ela descobriu isso, ela voltou a comer arroz. E ela começou a emagrecer, voltou no peso normal dela. Então, olha como isso faz sentido, né? A história também, né, dos antepassados, né, da sua cultura, como faz diferença isso também. Não é porque o nosso cérebro ativa um programa de sobrevivência que você precisa ficar gorda para o resto da vida, não é isso? É um programa urgente de sobrevivência naquele momento, mas você precisa ter uma consciência de buscar ajuda, né? De buscar, mas por que eu estou engordando tanto desse jeito? E aí certamente você vai identificar algum desses conflitos que eu falei aqui. O conflito dos coletores renais, praticamente todos nós temos ativo, né? Porque em algum momento da vida a gente se sentiu sozinho, a gente se sentiu abandonado, né? A gente se sentiu um peixe fora d'água.
Então, algumas pessoas ativam, né, esse conflito várias vezes durante a vida, outros não. Mas todos nós temos ativo isso, né? Então, o que precisa fazer? Primeiro é ter consciência disso, ter consciência de que isso é um programa emergencial de que precisa ter uma solução, né? Trazer luz para isso, né? Buscar ajuda. Então, o primeiro passo é procurar ajuda. A segunda coisa é você mudar a sua perspectiva, né? Mudar a sua visão daquilo ali. Então, para de olhar no espelho toda hora. Para de se olhar no espelho toda hora, porque você vai estar ativando cada vez mais o conflito da autodesvalorização, né? Para de se pesar, né? Para de se pesar. Olhar no espelho e se pesar são dois conflitos muito perigosos, né? Você não consegue sair do ciclo, você fica sempre naquele ciclo, né? Para de usar a roupa muito justa, que está marcando ali onde você está mais gordinha, né? Para de olhar para isso, né? Começa a valorizar outras coisas que você tem de bonito no seu corpo. Para sempre? Não. Como eu falei, é um programa emergencial. Você fazendo tudo direitinho, fazendo a terapia, parando de olhar no espelho, parando de se pesar por um tempo, né? Parando de usar roupa muito justa para disfarçar um pouquinho ali onde está um pouquinho mais gordinho, você vai conseguir sair desse ciclo, né? E a terapia ajuda muito isso, porque é importante também você estar com a sua saúde emocional equilibrada, né? Você está com tudo, corpo, mente, coração, tudo equilibrado, né? Tudo conectado, tudo em conjunto, né? Nós temos uma facilidade em julgamento, em crítica. Se a gente for olhar para a natureza, por exemplo, você não vê um leão mais gordo que o outro, né? Você não vê uma girafa com o pescoço mais fino que a outra, né? O leão não vai acordar e vai falar assim: ah, minha juba tá desmanchada hoje, tá bagunçada, eu não vou caçar, porque se alguém me vê com essa juba aqui, né? A girafa vai falar que tá com o pescoço mais fino que a outra, porque meu pescoço tá muito fino, eu não vou aparecer para ninguém lá na selva. Né? Os animais não têm esse julgamento que a gente tem. Então, muitas vezes, nós criamos os nossos próprios problemas, nós criamos os nossos próprios conflitos. E tem uma frase que fala assim, ó: desempacote menos e descasque mais. Né? Se a gente for pensar nisso, não é só a comida que a gente tem que desempacotar menos. A gente tem que desempacotar menos problemas na vida da gente. Porque a gente tem uma facilidade grande de empacotar as coisas e soltar no momento que você está mais vulnerável, né? Então, desempacote menos problemas na sua vida, né? E traga mais conexão. Conexão com aquilo que você é, conexão com a sua essência, né? Com quem você verdadeiramente é. Sem julgamento, sem crítica, sem autocrítica. Nosso corpo é inteligente, né? Ele é muito inteligente, ele sempre busca proteger a gente. Então, às vezes, para o nosso corpo, ele não está trazendo um problema, ele está trazendo, com o ganho de peso, ele está trazendo uma solução, não um problema, né? Porque para o nosso cérebro, a gente está sendo protegido, né? Mas é um sistema emergencial de proteção, né? Você precisa buscar ajuda, sim. Precisa buscar muita ajuda. E começar a liberar, né? Todo esse sentimento, toda essa sensação, toda essa percepção de uma maneira mais gentil com você, né? Sendo mais gentil com o seu corpo, sendo mais gentil com a pessoa que você é.